Nosso tema de hoje é o universo do design, da literatura infantil e das revistas em quadrinhos, utilizados não apenas como veículos de cultura e informação, mas também como instrumentos de conscientização social. Nosso convidado de hoje é professor, ilustrador e quadrinista, graduado em artes plásticas e mestre em história da arte. Publicou em 2008 seu primeiro livro, Noite e Luz, que também foi lançado na Argentina. Vieram depois Encruzilhada, em 2011, e Cumbe, em 2014, obra que ganhou edições em Portugal, França, Áustria, Alemanha e Estados Unidos, onde, sob o título de Run for It, obteve o prêmio de melhor edição norte-americana de material estrangeiro. E em 2017 lançou Angola Janga, uma história de Palmares. Vamos conversar com Marcelo de Salete. Marcelo, em primeiro lugar, quero dizer que é uma grande honra, um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa, o Cultura em Resenha, e especialmente porque nós dois temos uma coisa em comum. Nós somos homens negros, filhos de empregadas domésticas, que conseguiram ascender socialmente. Fale-nos um pouco sobre a sua história. Muito obrigado pelo convite, viu? Minha história, enfim, ela acontece em grande parte na cidade de São Paulo, no final da década de 70, não é? Eu nasci em 79. A minha infância foi na periferia da cidade de São Paulo, em São Mateus, e depois Arthur Alvim, área leste, não é? Da cidade de São Paulo. Comecei a trabalhar bem cedo, com cerca de 14 anos, como office boy, no centro de São Paulo, e já tinha interesse muito grande por desenho e por ilustração e também por quadrinhos. Passei por um curso de design gráfico no Colégio Carlos de Campos e depois também por um curso de artes plásticas na Universidade de São Paulo. O meu interesse por quadrinhos e por ilustração ele foi aumentando, não é, com o tempo. E comecei a publicar histórias em quadrinhos no ano de 2001, 2002. Primeiro, algumas histórias em quadrinhos mix, participando de edições com diversos autores, não é? Às vezes em parceria com alguns outros escritores também. E depois publicando os meus próprios livros, fazendo o desenho e também o texto. E aí isso foi a partir de 2008 com o livro Noite e Luz. Os dois primeiros livros, eles têm uma temática, um interesse muito grande em cidade grande. Fala de momentos, então, contemporâneos das últimas décadas aqui no Brasil. E depois eu passei para o estudo, não é? E para a realização de alguns trabalhos mais históricos, que é o caso do livro Cumbe e Angola Janga, de 2014, não é? E de 2017. E esses dois livros tratam do Brasil, aí no período colonial, no Brasil do século XVII. E são os livros que geralmente as pessoas mais conhecem, não é? O meu trabalho. Especialmente Cumbe, qual é o tema? Já que Angola Janga, já o próprio título descreve. Sim. Os dois livros, Cumbe e Angola Janga, eles surgiram concomitantemente, até. Tudo era uma pesquisa sobre o Brasil do século XVII, tentar entender esse período, Nordeste brasileiro, principalmente região de Recife, Olinda, não é? E a região também da Serra da Barriga. Aos poucos eu fui vendo que esse projeto ele era um pouco amplo demais
E aí eu resolvi separar. Cumbi significa o quê? Significa sol, luz, chama. Também é sinônimo de quilombo em alguns locais. Inclusive na América Latina tem países que usam o termo cumbi para falar sobre mocambos ou quilombos, tá? É um livro que tem 4 histórias, todas elas falando do Brasil colonial a partir de uma perspectiva de personagens negros naquele período. Então, a todo momento também falando sobre a cultura e a história desses personagens, mas também dentro de um contexto da escravidão. As 2 primeiras histórias tratam disso de uma perspectiva um pouco mais singular, atomizada, vamos dizer assim, não é? Na experiência de alguns personagens, que é a história Calunga e a segunda história, que é Sumidouro. E as 2 últimas histórias, elas vão falar desse contexto, só que de uma perspectiva mais coletiva. São grupos de pessoas, não é? Negros e negras, lutando a partir de levantes, ou mesmo a partir dos mocambos, dos quilombos, pela sua autonomia, não é? Por uma forma, vamos dizer assim, digna de vida, por uma forma em que eles teriam maior, vamos dizer assim, articulação, não é? Agência sobre a sua própria vida, tá? Esse livro ele foi publicado, então, aqui inicialmente em 2014, logo depois ele acabou sendo publicado também em outros países. Então, ele tem uma relação muito grande com o livro Angola Janga, que é sobre Palmares, só que tratando aí de outras personagens e não apenas, não é, a partir da ação dos mocambos, entre os mocambos e as vilas. Então, como é que essa coisa de negritude, de africanidade, entrou na sua vida? Olha, acho que inicialmente muito a partir da música, um pouco do samba, não é? De artistas como Jorge Ben, tem diversas músicas dele onde ele tematiza isso, não é? E eu posso dizer que Jorge Ben era um dos cantores, não é? Um dos músicos mais cantados, mais ouvidos, não é? Nas festas de família. Acho que isso foi uma marca importante. Mas depois também a partir de músicas que na época, vamos dizer assim, tinham um apelo mais juvenil, que era principalmente o rap, no final da década de 80 e começo da década de 90. Então, toda essa perspectiva, não é, de reivindicação social, de falar sobre discriminação e racismo, mas também de falar sobre uma perspectiva da periferia de cidades grandes, não é, como São Paulo, me marcaram muito naquele período, até o começo da década de 90. Isso me levou depois para conhecer obras de escritores brasileiros negros, como é o caso da série do Quilomboje, Cadernos Negros, e isso me levou também depois a prestar atenção nesse tema no cinema, na obra da Toni Morrison, Negras Raízes e diversos outros trabalhos. Isso então fez com que depois eu pensasse por que não trazer um pouco dessa experiência, mas falando de uma perspectiva, não é, da população negra aqui no Brasil, para o universo dos quadrinhos, que era o que eu tenho domínio e muito interesse. Quadrinhos, a coisa do designer. Isso se desenvolveu em paralelo à escrita. Mas como é que você começou com quadrinhos? Sim. Bem, eu tinha uma relação muito forte com quadrinhos desde muito cedo, não é? 4, 5 anos. Criança, né? A gente... Já acompanhava, já lia alguns títulos, não é? Infantis e tal, e já tinha uma desenvoltura muito grande com o desenho. Isso continuou, não é? Até a minha adolescência. E aí depois, quando eu entro, não é, num curso de design gráfico, vendo muita gente da área do grafite, das artes plásticas, mas desse universo das artes, isso me interessou e eu foquei que eu iria trabalhar com quadrinhos e ilustração, mesmo que isso não fosse até a minha atividade remunerada principal. Né? Continuei a realizar esses estudos, então, dentro das artes plásticas,
E no final de 90 foi quando eu me deparei com alguns colegas que já estavam escrevendo histórias. Um deles era o Kiko Dinucci, que é um músico hoje bem reconhecido pela banda Metá Metá. As minhas primeiras histórias foram inspiradas, não é, em contos do Kiko que ele tinha desenvolvido inicialmente para o cinema, para pequenas, como é que vou dizer, curtas-metragens. Aquilo me interessou bastante. O Kiko tinha algo que me interessava muito, que era essa temática mais urbana e de falar também da periferia. Então era um casamento perfeito, assim, não é, das nossas artes, dos nossos interesses. E depois de realizar essas primeiras histórias inspiradas nos textos dele, e aí já quando eu entrei no curso de artes plásticas, eu me interessei muito também em outras áreas das artes. Então, teatro, cinema, assim como a história, a sociologia, a filosofia. E aí, muito a partir de alguns cursos na área de cinema, eu fui pesquisar mais sobre como que é a escrita de uma história para o cinema, não é, para o audiovisual. E aí pesquisei muito sobre alguns autores que falam sobre roteiro de cinema, faziam a crítica, não é, de roteiro de cinema e também, enfim, manuais, não é, que falavam sobre como criar uma história. Então, eu comecei a criar histórias muito a partir desses livros de roteiro para cinema, mas também vendo filmes e analisando algumas dessas obras, principalmente do realismo italiano, não é, da década de 60. Vittorio De Depois Sica, isso, Michelangelo Antonioni, Antonioni. isso. Era uma referência muito forte quando eu comecei a pensar nas minhas próprias histórias, né? Assistir filmes como esses. E aí, enfim, aos poucos fui desenvolvendo também cada vez mais o trabalho gráfico com o desenho, com a página, não é? Dentro desse universo do layout de quadrinhos. E de onde é que veio o professor? Professor. A minha formação ela foi em artes plásticas e licenciatura em artes plásticas. Então, tinha um interesse muito grande, sabia que o universo das artes era muito rico, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que, dentro do curso de artes plásticas, certas discussões eu não via lá. E, geralmente, isso falando de um contexto social um pouco maior. Então, o curso de licenciatura, ele me proporcionou um pouco disso, de me aprofundar a pensar em questões sociais, bem como em questões de ensino, que eu prezo muito. Então, a minha formação foi em licenciatura e em 2006, 2007, eu comecei a dar aulas, não é? Primeiro no Colégio Carlos de Campos, depois em algumas outras escolas e hoje em dia na Escola de Aplicação da USP. Nós sabemos que, como negros, nós enfrentamos alguns obstáculos, algumas resistências, em nosso percurso, exatamente nessa área, por exemplo, na área acadêmica. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, como é que isso funciona. Esses obstáculos também funcionam como estímulos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Nesse universo intelectual em que você trafega, nós negros costumamos enfrentar alguns obstáculos, resistências, e isso serve ao mesmo tempo como motivação para a luta. Como é que isso foi para você, ou tem sido na sua vida? Sim, importante. Pergunta importante. A minha formação ela foi em escolas, não é? E colégios públicos, toda ela, não é? E quando eu estava nessa passagem do ensino médio para a universidade, eu fiz um curso pré-vestibular. E um curso pré-vestibular no Núcleo de Consciência Negra, aqui da Universidade de São Paulo. E esse espaço ele foi um espaço de formação muito importante para mim, de formação política, não é? Muito interessante. Havia uma discussão ali muito grande, muito rica sobre, por exemplo, ação afirmativa no núcleo de consciência negra desde a década de 90, desde o começo da década de 90.
muito a partir de um pesquisador e professor baiano, que é o Fernando Conceição. Então, esse debate todo, ele me influenciou. E é claro, logo depois, quando eu ingressei na universidade, no começo dos anos 2000, eu já sabia que eu não era, vamos dizer assim, um aluno alienado dessa discussão. Eu sabia que, entrando na universidade, esse debate social e racial, ele precisava ser feito dentro da universidade e nos cursos, no curso onde eu estava. Um curso razoavelmente bem elitizado, não é? Enfim, entravam apenas 30 estudantes por ano. Desses 30 estudantes, eu acho que no ano em que eu fiz, talvez 10% a gente poderia dizer que eram considerados negros, não é? Desses 30, talvez uns 3. Mas, com certeza, somente eu com um discurso, vamos dizer assim, mais politizado, em termos étnico-raciais. As outras pessoas, pelo menos uma delas, que eu tenho conhecimento, né, um pouco mais de contato hoje, é uma pessoa que acabou se descobrindo nessa dimensão política, não é, racial, durante o curso, muito depois. Então, isso foi muito relevante porque eu precisava e sabia que era primordial que durante o curso, nos momentos de invisibilidade, nos momentos de ausência, nos momentos em que a história era discutida a partir apenas de um ponto de vista eurocêntrico, era extremamente relevante fazer o contraponto e justamente fazer o debate e o questionamento para pensar como que a gente entende o Brasil, e o Brasil sendo uma nação em grande parte africana e diaspórica, como que a gente pensa nessa experiência dentro desse curso de artes visuais. E isso precisava acontecer em diversos momentos. Eu acho que algo importante para dizer é que, é claro que nem sempre foi um discurso, um debate fácil, não é? Mas eu pude encontrar também professores que, às vezes, até discordando dessa temática, dessa questão, eles abriam espaço para esse debate. Então, isso foi algo muito interessante, sabe? É interessante que eu tive uma experiência, embora seja do Rio, tive uma experiência de morar por algum tempo em São Paulo, final da infância, início da adolescência, e aí em São Paulo eu estudei no Colégio Estadual Presidente Roosevelt, que era uma referência do ensino público na época. E eu me lembro que em São Paulo eu tive algumas das experiências mais dolorosas e mais traumáticas em relação à questão racial, como de um menino chegar para mim, um menino ali, morava entre Paraíso e Vila Mariana, muitos árabes, e um menino de nome Samir. A gente tinha 9 anos de idade. Minha mãe me proibiu de brincar com você porque você é preto. Então, coisas dessa natureza, não que não houvesse do Rio, mas em São Paulo era mais acentuada. Você ainda concorda com essa visão? São Paulo mais do que o Rio, o Sul mais do que São Paulo, em termos da explicitude, não necessariamente da essência dessas coisas. Eu penso que cada estado, não é, cada local, o racismo, a discriminação adquire alguns contornos próprios, entende? Já estive no Rio em alguns momentos, mas não poderia dizer, não é, fazer essa comparação porque não vivenciei o Rio por muito tempo. Mas algumas coisas eu acho que são semelhantes e outras sim, são diferentes. Em São Paulo, a questão da geografia, ela é diferente do Rio. E isso faz com que certos espaços, eles sejam espaços predominantemente brancos e que, muitas vezes, a população negra não consegue adentrar esse universo, esse espaço, se não for como empregado, entendeu? Se não for numa condição de subalternizado, e se não for numa condição também de ser visto como ameaça, não é? Dentro daquele espaço. Então, assim, eu tinha um professor da universidade que ele falou uma coisa que, imagina, um garoto vindo da periferia de São Paulo, chegando, indo morar próximo da universidade, não é, na Zona Oeste e tal,
E aí um professor meu falava que em São Paulo, que é uma cidade muito grande, você sabe disso, o triângulo dele, onde ele vivia, era apenas o quê? Paulista, Vila Madalena e Butantã, onde tem a Universidade de São Paulo. Ele falava isso numa tranquilidade, mas explicitando também, não é, a sua limitação sobre a cidade, mas ele falava algo que até então eu não imaginava, que uma pessoa, um professor, não é, já mais velho, cerca de 60 anos aí na época, pudesse dizer que ele conhecia de São Paulo apenas isso, entende? Em outros momentos, quando eu entrei no curso de graduação, e era muito engraçado isso, porque da Zona Leste de São Paulo só tinha eu e mais um outro garoto, de 30 alunos. Mas ao mesmo tempo, você tinha na mesma sala, no mesmo curso, dois, três, quatro alunos mais que tinham passado pelos mesmos colégios e moravam praticamente na mesma rua, no mesmo bairro, entendeu? Então, São Paulo tem uma forma de discriminação que é espacial, que é social e que é cultural também, e é muito forte. Quando a gente vai, a minha entrada, não é, no universo das artes plásticas tem muito a ver com o que eu lia, o que eu via de quadrinhos também, mas claro, quando eu era um jovem, aonde eu ia estudar, ver exposições, não é? Então eu ia muito no Centro Cultural Vergueiro para ver as exposições que estavam acontecendo ali e pegava o jornal e ia em tudo quanto era local da cidade, não é? Eu era office boy, então conhecia um pouco disso, não tinha Você medo de fala para fazer além isso. do triângulo, né? Exatamente. E andava para além do meu contexto e círculo, que era o quê? A zona leste da cidade de São Paulo, né? Então, eu lembro que eu ia para o MIS, para o Museu da Imagem e do Som, que fica na Isso. zona oeste de São Paulo, Ah, nos não. Jardins, Sim. na região dos Jardins. Jardim. Sim. E na época eu não fazia essa leitura, mas hoje faço. O MIS ele está localizado numa área extremamente elitizada, e ele está localizado numa área extremamente inóspita para grande parte da população negra. Você tem um centro cultural, entendeu? Que trabalha com imagem, com cinema e tal, num local onde mal trafega ônibus, e do lado de um monte de mansões do clube, acho que ali é o Pinheiros, de concessionárias extremamente chiques, não é? De muros de 4 metros de altura, com guaritas, com policiais e seguranças armados, enfim, um local extremamente inóspito para qualquer jovem negro passar por ali. Né? Não me limitando na época, talvez por não ter totalmente noção disso, eu ia lá. Mas eu acho que essa geografia da exclusão ela é muito forte em São Paulo. E talvez tenha algo aí um pouco diferente em relação ao Rio, né? Nesse quesito. Além da presença de imigrantes, dos descendentes de imigrantes italianos, que influenciam até o sotaque da cidade de São Paulo. Sim, que influencia o sotaque da cidade de São Paulo, não é? E a história, claro. E aí é interessante observar isso, porque é uma marca, não é, da construção da identidade de São Paulo, principalmente de meados do século XX até agora, sabe? Sim, mas tem muito a ver com uma construção simbólica, cultural de São Paulo, a partir de uma ideia de embranquecimento de grande parte da sua população, e que era o objetivo do governo brasileiro, não é, do final ali do século XIX, tanto imperial, mas também do Brasil República, não é? Fazer com que grande parte da sua população fosse branca. Promover a imigração como forma de branquear a população brasileira. A Exatamente. imigração de europeus. Né? Isso. Isso é muito importante a gente discutir, por quê? Porque São Paulo, assim como Rio de Janeiro, no início do século XIX, em boa parte do século XIX, eram cidades extremamente negras, entendeu? Eram estados, eram espaços extremamente negros. Em São Paulo, se você pega a região do Bexiga, no século XIX, aquilo ali era um local de predominância negra, entende? Assim como vários outros bairros, Liberdade, não é? Barra Funda depois, e vários outros espaços da cidade de São Paulo. Só que
quando a gente tem a imigração, você tem um discurso de valorizar essa ascendência europeia e de você apagar todos os registros de história e cultura negra em São Paulo. Isso é uma coisa muito importante para a gente saber fazer a crítica hoje. Não é dizer que não, essas pessoas não existem, não é importante. Não é isso. Mas é dizer que, além dessa história de imigração, além dessa história italiana, japonesa e de outros grupos, São Paulo tem uma história negra que é enorme. E a gente não pode apagar essa história. E precisamos, sim, reaver essa história e ver o modo, não é, como essa cultura muitas vezes se entrelaça em São Paulo e também em vários outros estados do Brasil. Um livro que é muito interessante sobre a realidade racial de São Paulo é o da Lia Weiner Schuckmann, Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo. Exatamente, ela explora esse tema que você está tratando. Como é que isso funciona na cidade de São Paulo? E como é que existe, mesmo entre os brancos, uma diferenciação entre aqueles que são os branquíssimos, os louros de olhos azuis, e os mais morenos, de origem mediterrânea? Sim, sim. Esse é um conceito que a Lia utiliza, que é o de branquitude. Um conceito que está sendo mais discutido hoje aqui no Brasil, e é bem relevante porque mostra como, quando a gente fala de racismo e discriminação, geralmente a gente foca na população negra, indígena e de outros grupos politicamente minoritários, né? Mas que em termos da população não são. É como você dizia, uma maioria minorizada. Exatamente. Minorizada em termos de poder, em termos de política, né? Mas não de população. E branquitude é um conceito muito interessante para a gente pensar que existe uma estratégia que foi utilizada por determinados grupos brancos, não é, que estão no poder, que têm muito dinheiro, que é uma estratégia de exclusão e de marginalização e de racialização dos outros grupos. E de se colocar no centro e de se imaginar não racializado, não é? Isso é a branquitude. É você se colocar no centro, se colocar como universal e dizer que os outros são racializados, que os outros são subordinados dentro dessa estrutura, mas que você, como universal, deve ser o padrão, não é? De norma, tanto de beleza, tanto de poder, quanto também de acesso, não é? Aos bens públicos, enfim, a todo o trabalho, não é? Que a gente tem como suor de grande parte da população. Nós estamos chegando ao fim do programa, mas eu gostaria que você me falasse brevemente a respeito de como você vê o panorama atual. Ao mesmo tempo, temos, politicamente, tivemos um recuo, né? Nós, do ponto de vista da população negra, continuamos experimentando um avanço quando nós vemos os comerciais em que os negros aparecem, vemos grandes empresas se preocupando em contratar negros e coisas desse tipo. Como é que você avalia esse momento? Olha, eu penso que o momento que nós vivemos agora é um momento difícil, de crise, é um momento muito especial, não é? E perigoso em termos de política, em termos de cultura, em termos de arte. A arte ela vem sendo ameaçada por determinados grupos políticos conservadores desde antes da última eleição. E foi utilizada, sim, como estratégia, inclusive, vamos dizer assim, de chegar ao poder, não é? De conseguir visibilidade, de conseguir mostrar a sua pauta, não é, conservadora, com verdadeiros linchamentos virtuais de artistas, fechamento de exposições, enfim, de outras manifestações. Então é um momento delicado e é um momento muito difícil hoje no Brasil, acho que para a arte. Por outro lado, eu penso que nos últimos 20 anos, 30 anos, nós temos uma diferença, não é, muito grande da minha geração, de quando eu era adolescente, do que a gente vê na mídia. Naquela época, meados da década de 90, a gente quase não tinha, não é, atores negros, propagandas com profissionais negros, filmes e tal. Isso mudou nesses últimos 20, 30 anos.
Agora, nós precisamos avançar nessa discussão. Não é apenas porque você tem algumas pessoas negras ocupando certos postos, seja na mídia, ou seja na política, ou em outras áreas, que a questão, que o problema está resolvido. Não. Você pode apenas colocar uma pessoa negra lá para servir como sendo a pessoa que vai puxar o gatilho, entendeu? Não é essa política que nós precisamos, que nós devemos almejar. Nós precisamos de pessoas negras que estejam nesses postos de poder e de decisão e que estejam alinhados organicamente com uma discussão política ligada à população e às periferias negras. Nós precisamos de pessoas que façam esse debate sobre a violência que recai tanto sobre os jovens negros que são mortos, não é, pela polícia, como também sobre o feminicídio, não é, que atinge em grande parte mulheres negras, não é? E bem como uma política sobre drogas que é extremamente prejudicial para todo mundo. São jovens negros que morrem aos milhares, assim como policiais negros também, não é? A partir de uma política que é uma política que não visa deter quem está no poder e quem mais ganha dinheiro a partir de todo esse discurso violento contra as drogas e de outras pautas conservadoras. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, foi muito rica. Precisamos de mais gente como você, exatamente, para mudarmos esse panorama. Mas aqui nesse programa nós temos entrevistado muitos jovens que têm trabalhado dessa forma, e isso nos dá uma esperança muito grande. Muito obrigado e esperamos contar com você outras vezes. Muito obrigado. Obrigado pelo convite.